Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de prática de ensino de matemática. Acredito que alguns já me conhecem, talvez a maioria aí já me conhece. E por uma questão de uma dificuldade relacionada à distância, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos ter uma videoaula, então desejo a todos vocês que vocês tenham uma aula bacana e que, mesmo à distância, que nós possamos, em mais esse encontro, ter bastante contribuições para a nossa prática pedagógica. Tá ok? Então, vamos lá. Alguns já me conhecem, alguns não, então vou me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Adriana Ramires Ribeiro, sou formada em matemática. Atualmente estou cursando pedagogia, sou especialista na área de tecnologias e educação, mestrado na área de educação matemática. Eu trabalho como professora formadora na UFGD, como professora aí na Facom, na Unijales, na graduação e na pós-graduação. Também sou tutora presencial na Unip, de Araçatuba. Também sou professora da EPCOM, que é uma escola preparatória para quem tem interesse na carreira militar. E também sou professora formadora na UEMS, tá? Aí nós temos alguns polos aí no estado de Mato Grosso do Sul, onde eu estou atuando. Então, vamos lá. Só voltando aqui. Então, caso tenha alguém aí que queira se apresentar, que ainda está iniciando o curso agora por essa disciplina, tá? A professora pode dar pausa agora no vídeo para vocês se apresentarem, para vocês se conhecerem, tá bom? É importante que nós possamos conhecer o trabalho do outro, as experiências do outro, para a gente fazer algumas trocas. Eu acredito que isso é muito importante. Então, se quiser dar uma pausa no vídeo agora para se apresentarem, fica à vontade, tá bom, pessoal? Bom, então eu gostaria de começar a nossa aula com a seguinte discussão. Com uma pergunta. Na opinião de vocês, para que serve a matemática? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem. Peço também para a professora presente que ela pause o vídeo agora e que cada um possa comentar, cada um possa falar na sua opinião. Para que serve? Para que serve a matemática? Para que os alunos vão à escola? Para que aprender matemática, né? Para que isso? Qual que é o objetivo de tudo isso? Então, vou dar uns minutinhos agora para que cada um de vocês possam falar da opinião de vocês. Para que serve a matemática? Bom, então, após as discussões de vocês, tomara que alguém tenha conseguido chegar o mais próximo possível, né, desse objetivo, da resposta. Então, o potencial da matemática para ajudar na solução dos problemas de base do nosso desenvolvimento. Então, assim, às vezes, alguns alunos me perguntam, né, ou então comentam, para que estudar matemática? Para que aprender isso? Né? Quem que inventou isso? Tinha alguém que não tinha o que fazer e inventou matemática. Então, assim, a matemática, ela é uma técnica que nós utilizamos para resolver problemas, tá? Ela é uma técnica que é desenvolvida pelo ser humano, pelo homem. Isso não é de alguns anos atrás. Esses problemas que foram surgindo a partir da necessidade do homem, lá na pré-história, né? De entender, de dominar quantidades, de dominar o que eles produziam, a quantidade de alimentos, a quantidade de animais. Então, dessas necessidades de medir tamanhos, distâncias, então por conta disso surgiu
a matemática, tá ok? Então, de forma geral, ela vem para resolver problemas, solucionar os problemas do homem, tá bom? Então, vou passar aqui. Agora, eu vou ter uma outra perguntinha aí para vocês. Achei bastante interessante esse post e quis colocar. Por que a aula de matemática é tão chata? Então, vou deixar para vocês refletirem bastante sobre esse tema. Se a professora quiser pausar aí agora também, se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Fica à vontade. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês comentarem por que vocês acham isso, por que vocês, alguns conteúdos não conseguiram aprender, né? A gente sabe que alguns alunos reprovam por conta da matemática, alguns desistem, até a escolha do próprio curso, da profissão, muitas vezes é uma fuga da matemática. Eu vou fazer tal curso porque não tem matemática e eu fico mais em paz. Então, vou deixar para vocês refletirem agora, tá bom? Bom, então vamos ver por que será que a aula de matemática é tida pelos alunos, né, como uma aula tão chata ou uma aula que tem tantas dificuldades. Bom, nós não podemos falar somente dessa dificuldade, que ela tem origem somente em um motivo, tá? Existem várias motivações pelos quais os alunos têm dificuldade em matemática. Então, nós podemos listar, primeiro, a linguagem matemática em si, né? Então, a linguagem que é utilizada nos livros didáticos, os símbolos que estão lá, os símbolos matemáticos, eles precisam ser traduzidos. Então, é como se eu estivesse falando uma linguagem, o livro está falando uma linguagem, a matemática está falando uma linguagem que o aluno não compreende. Então, o fato dele ter dificuldades na tradução da simbologia matemática e da linguagem matemática faz com que ele também com que ele rejeite a matemática. Em outras situações, determinados conteúdos, os quais ele não atribui significado, não faz parte do cotidiano daquela criança, daquele aluno. Então, isso também pode gerar uma rejeição. Pode também existir algumas dificuldades de ordem cognitiva, né, que estão ligados à parte cognitiva do raciocínio lógico, porque a matemática ela precisa de muito raciocínio lógico, né, desse desenvolvimento dessa parte. Alguns professores podem apresentar uma matemática chata, uma matemática desinteressante. Então, assim, existem N fatores que podem levar à rejeição da disciplina de matemática. Bom, então, como ensinar matemática? Existem algumas metodologias que foram desenvolvidas especificamente dentro da disciplina de matemática, tá? Então, algumas metodologias que eu vou apresentar para vocês agora estão ligadas até às apostilas que a Eva enviou aí para vocês, tá? Então, uma metodologia é a história da matemática, a resolução de problemas, uso de jogos e tem também o uso das tecnologias hoje que a gente poderia inserir. Mas nós não vamos tratar hoje do uso das tecnologias, tá ok? Bom, então a história da matemática é no que consiste o uso dessa metodologia. Então, essa metodologia ela vem para dizer assim, olha, a matemática não foi inventada da noite para o dia. Não foi alguém que estava lá sem ter internet, Wi-Fi, celular, não tinha o que fazer, e ele inventou, falou assim, eu vou pensar numa coisa para dificultar a vida das próximas gerações. Então, não parte disso. Então, quando nós apresentamos para o aluno uma matemática de forma que nós explicamos para ele, olha,
Se hoje existe, por exemplo, a contagem, os números, como surgiram as frações, os números negativos, né? Por que medir? Porque, por exemplo, no Brasil, nós utilizamos os números indo-arábicos. E por que não utilizamos os romanos? Né? Quem inventou o zero? Tá? Então, só para vocês refletirem. O zero surgiu depois dos números. Então, primeiro surgiu 1, 2, 3, 4, 5. O zero foi o último algarismo que foi criado. E ele foi inspirado, o formato dele do zero ser a bolinha, vamos dizer assim, ele foi inspirado no ovo de pata. Por que no Brasil nós utilizamos metros, quilômetros, centímetros? Em outros países eles não usam isso. Eles usam outras formas, outras unidades de medida. Né? A temperatura no Brasil, a temperatura nos Estados Unidos. Então, enfim, tudo isso que eles estão aprendendo, existe um porquê. Em algum momento na história, o homem se deparou com um problema e precisou resolver esse problema. E aí foram acumulando ao longo da história os conteúdos, que são as técnicas que o homem foi desenvolvendo para resolver cada problema. Então ele precisava contar quantas ovelhinhas ele tinha, que tanto ele estava produzindo, né? Por exemplo, por que os alunos estudam as frações, né? Os números racionais? Por quê? Porque chegou um momento... Por que a fração tem aquele formato todo, né? Então, quem inventou as frações? Então, tudo isso, as frações surgiram para representar os números, aliás, para representar quantidades que não eram inteiras. Então, como que eu ia representar? Toda vez que a gente vai, um exemplo, toda vez que a gente vai no supermercado, a gente compra a peça inteira de presunto? Aquela embalagem de 3, 4 quilos? Nem sempre. Então, a gente não compra uma peça inteira, a gente compra uma parte dessa peça. Presunto, mussarela, quando a gente vai comprar. Então, existiu uma necessidade de números, de criar símbolos que representassem quantidades que não fossem inteiras. Por exemplo, por que surgem os números negativos? Porque chegou um momento em que o homem precisava representar quantidades que fossem menor do que o zero. Então, o fato do professor utilizar a história da matemática faz com que o aluno compreenda o porquê e porquê daquela estratégia, por que aquilo foi utilizado, tá bom? Os parâmetros curriculares nacionais, eles falam do recurso à história da matemática, então ele também indica o uso, ele chama de recurso, né? Ele também utiliza esse recurso. Tá? Não vou ler aqui para vocês, senão vai ficar bastante extenso. Mas aqui ele justifica o porquê que nós temos que utilizar essa metodologia. Então, agora, eu vou colocar para vocês um vídeo em que conta a história dos números, como surgiram os números e a contagem. E aí vocês vão ver um exemplo, né, uma forma de como apresentar para os alunos a história dos números, o uso do recurso, a história da matemática, tá bom? Então, vou deixar agora para vocês um vídeo curtinho. Esse vídeo pode ser pesquisado na internet, tá no YouTube. E aí depois eu não vou colocar ele inteiro, porque senão fica muito extenso. Mas eu vou deixar um trechinho para vocês verem. E que existem vários vídeos que contam um pouco da história de alguns conteúdos, o surgimento de alguns conteúdos, tá ok? O que acabamos de fazer foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos números. Números? Mas o que são números? Você sabe por que os números surgiram? E como isso aconteceu? Onde podemos utilizar os números no nosso dia a dia? Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas? Vamos conhecer a história dos números? Então, vamos lá! Hoje em dia, onde quer que estejamos, lá estão eles, os números.
São telefones, senhas, os preços de tudo são representados por números. A nossa idade também. Atualmente temos a tecnologia que nos ajuda em várias situações de cálculos. E você sabe onde mais os números são utilizados e por que são tão importantes? Pause o vídeo e reúna-se com seus colegas e professores ou até mesmo sua família e converse um pouco mais sobre como os números estão presentes em nossas vidas. Até já! E aí, debateram sobre o assunto? Então agora vamos ver como era muito antes do surgimento dos números, das calculadoras e dos computadores? Vamos voltar alguns anos, mais exatamente dentro das cavernas. Pesquisas comprovam que há mais de 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso. Entalhar em ossos e pedaços de madeira também era um recurso utilizado. Se você vivesse naquela época e não conhecesse os símbolos numéricos que atualmente estão presentes no seu dia a dia, como representaria as quantidades nas paredes das cavernas? Invente uma forma e compartilhe com seus colegas e professor. Sistema de pedrinhas. Imagine um pastor de ovelhas que saía com seus animais e todos os dias no retorno precisava conferir a quantidade de ovelhas que recolhia. Como fazer tal contagem sem papel nem lápis ou calculadora? Você sabia que cálculos quer dizer pedras? Pois eles usavam pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha e pronto. Mas e se forem muitas ovelhas? Onde guardar tantas pedrinhas? Foi pensando nisso que os seres humanos começaram a fazer agrupamentos e, a partir daí, criaram os conjuntos. Por exemplo, uma pedrinha preta corresponde a 5 pedrinhas brancas. Uma pedra amarela corresponde a 10 pedrinhas brancas ou 2 pretas. E a partir de então, tudo ficou mais fácil. Outro recurso muito comum eram os nós em cordas, mais usados para marcar tempo e distâncias. Além disso, temos em nosso próprio corpo instrumentos de cálculo, como por exemplo, os nossos dedos das mãos e, por que não, os dos pés. O sistema mesopotâmico. Mas chegou um tempo em que as pedras e dedos já não eram mais suficientes. A quantidade e variedade das coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro na Mesopotâmia, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos agrupados em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um sinal. A posição destes sinais também modificava seus valores. Egípcios e maias. Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. No caso desses dois sistemas, observamos que eram muito parecidos na forma, pois utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Você sabe que os egípcios são muito conhecidos por serem excelentes construtores, certo? E para construir, eles precisavam fazer muitos cálculos. O sistema egípcio era formado por 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Cada um era representado por um símbolo. Assim, eles faziam suas contas. Então vamos parar um momento e colocar nossas cabeças para pensar. Você lembra que vimos que o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60, não é mesmo? Que tal uma atividade? Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio. Vamos lá? Até já! Olá! E então, descobriram qual a base do sistema egípcio? Se você respondeu que era a base 10, parabéns, você acertou! O sistema é decimal, pois trabalhavam com grupos de 10 em 10. Existe um outro povo que também utilizava figuras para representar seus números: os maias. Mas apesar da semelhança na forma, este sistema numérico é bem diferente do sistema egípcio, pois os maias utilizavam apenas 3 símbolos: uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Porém, a grande diferença não estava aí, e sim na inclusão do zero. O zero é o grande responsável pelo sucesso do nosso sistema numérico atual, pois sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo. Mas o que é o princípio multiplicativo? Observe o número 605. Nele, cada algarismo representa, na verdade,
o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100, centena. O 0 é igual a 0 vezes 10, dezena. E o 5 é igual a 5 vezes 1, unidade. Entendeu? Então, pause o vídeo e crie, com a supervisão do seu professor, uma atividade para um colega, em que é aplicado o princípio posicional dos números que você acabou de ver. Vamos lá? Gregos, hebraicos e romanos. Os gregos são famosos pelas artes, política e filosofia, mas também criaram um sistema numérico muito eficiente. Uma diferença importante nos sistemas grego foi a utilização de letras para representar números. Além dos gregos, os hebreus também escreviam assim. Mas além dos gregos e hebreus, surgia mais um povo, os romanos. Com suas táticas de guerra, eles dominaram rapidamente as terras e aos poucos a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas estas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e por isso criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também, mas eram apenas 7. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. E como neste caso, a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI6 é diferente de IV4. Observe com atenção e você verá que estes números aparecem em vários locais do nosso cotidiano. Verifique no seu entorno, anote em seu caderno ou folha à parte e comente com seus colegas e professor em que locais esses números puderam ser localizados por você. Números orientais. Os chineses são famosos por vários fatores, por serem uns dos mais antigos povos do planeta e por serem muitos. Seu sistema numérico também era decimal e utilizava pequenos traços. Foi descoberto há cerca de 3.000 anos gravados em ossos e pedaços de cascos de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema numérico atual, já era utilizado o 0, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do 0, o sistema precisava somente de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Este sistema se espalhou e logo chegou à Europa, e de lá para o mundo, deixando impressionados muitos sábios e matemáticos. O sistema indo-arábico. O sistema tem esse nome, indo-arábico, porque tem sido criado pelos hindus, indo, e divulgado pelos árabes, arábico. Os números que você já utiliza atualmente já eram representados usando os números hindus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, quando colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Veja o exemplo do algarismo 4 em diferentes posições. No número 456, sabemos que o 4 vale 400, 4 vezes 100. Já no número 342, sabemos que o 4 vale 4 vezes 10, igual 40. No número 1004, o 4 vale 4 vezes 1, igual 4. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. O que podemos perceber é que o ser humano, a partir da sua necessidade, principalmente de contar e calcular, criou formas para facilitar tais processos. Será que no futuro outras mudanças podem acontecer? Mas essa é uma história para ser contada daqui a mais uns 1000 anos. Até mais! Bom, nós vamos falar agora sobre a resolução de problemas, tá? Bom, quem é um dos primeiros autores que falam sobre essa metodologia de ensino é o George Polya, né? No nosso mundo a gente chama o Polya, a gente fala mais assim o Polya. Bom, resolução de problemas não é simplesmente... Aí eu vou preparar uma lista de probleminhas, levo para o meu aluno e deixo eles resolverem. Isso é resolução de problemas. Isso não é resolução de problemas, tá? A resolução de problemas, ela acontece por meio de 4 etapas. E o professor, ele precisa apresentar essas 4 etapas para o aluno. E ele precisa saber escolher esses problemas, tá?
Então, só para a gente ter uma diferença entre o que é exercício e o que é problema. Por exemplo, o aluno que não sabe contar. Você recebeu alunos que ainda não sabem e não praticam a contagem. Se ele não pratica contagem, se você der uma situação, problema que envolva contagem, que ele ainda não aprendeu exatamente como contar aquela técnica, esse exercício, esse enunciado, essa situação é um problema. A partir do momento que ele descobriu um padrão ou uma estratégia para resolver esse problema, isso já não é mais um problema, isso é um exercício. Então, aquilo que eu já sei a estratégia, que aquilo não faz o aluno parar para refletir, parar para pensar e buscar algo novo, né? Ele não vai criar um caminho novo lá no cérebro dele para ele resolver esse problema. Isso é um exercício, tá? Alguns vão chamar de exercícios de fixação, outros exercícios propostos, mas o problema é uma situação que eu leio, é uma situação que me convida, me encanta, me incomoda a buscar a solução. E aí eu preciso parar, pensar e testar estratégias. Isso é um problema, tá? Isso é o que o Polya entende como um problema. Não é uma mera resolução, é uma repetição de exercícios, tá ok? Ah, mas eu não posso dar um exercício proposto, uma repetição de exercício? Pode. Até mesmo porque o aluno precisa memorizar a técnica. Nem sempre ele vai resolver o problema para um único problema de adição, um exemplo, e pronto, ele já sabe resolver todos. Então, em muitos casos, a gente precisa memorizar a técnica. Mas eu preciso ter claro o que é problema e o que é exercício, tá? Bom, então, primeiro, eu preciso escolher, enquanto professor, eu tenho que escolher esses problemas. Esse problema tem que ser convidativo, tem que ser atrativo, tem que incomodar o aluno. Se esse problema for muito fácil, que não tenha graça, ou muito difícil, que seja impossível daquele aluno resolver, ele não vai ser um problema para aquele aluno. Ele vai ser um enunciado que está lá no papel. Então, eu tenho que pensar no meu aluno, uma coisa, algo que não seja tão fácil que ele vai resolver e nem algo que seja tão difícil e incompreensível que ele também não consiga resolver. Uma outra questão, eu preciso pensar na escolha, uma listagem de problemas, pensar num padrão de resolução dele, tá? Então, o aluno precisa compreender. Eu tenho que pensar na linguagem desse problema, se essa linguagem é acessível para que o aluno compreenda, tá? Caso não seja, eu posso até trabalhar com ele, mas eu preciso explicar para ele o significado de algumas palavras, tá ok? Segundo passo que o aluno vai desenvolver, ele tem que estabelecer um plano. Então, ele tem um problema e ele precisa pensar quais são as estratégias que eu vou fazer para resolver esse problema. Então, ele tem que planejar como resolver o problema. A terceira etapa, executar o plano. E a quarta etapa é o retrospecto, que é, bom, achei uma solução e vou fazendo algumas testagens e vou tentar encontrar um padrão, tá ok? Então, vou passar aqui. Resolução de problemas. É um recurso para o ensino de matemática que permite desenvolver na criança atitudes positivas em relação a essa disciplina. Bom, então eu vou explicar aqui agora bem rapidamente cada etapa da resolução de problemas, tá bom? Então, como resolver um problema? Então, primeiro, é preciso compreender o problema. Então, na compreensão do problema, ele tem que identificar qual é a incógnita, ou seja, o que eu estou procurando, quais são os dados, quer dizer, quais são as informações que eu tenho, qual é a condicionante, quer dizer, o que está me condicionando entre os dados e o que eu quero encontrar, porque sempre tem que ter uma condição. É possível satisfazer a condicionante? A condicionante é suficiente para determinar a incógnita ou é insuficiente? Ou redundante ou contraditório?
Então, trace uma figura, adote uma notação adequada, separe as diversas partes da condicionante e é possível anotá-la? Então, assim, sempre o aluno tem que ver qual é a condição para mim resolver esse problema, né? O que eu estou procurando. Então, tudo isso tem que estar muito claro e faz parte daquela interpretação de problemas, tá? Na verdade, muitos casos que nós vemos na Provinha Brasil, no SAEMS, no SAEB, no Enem, é a dificuldade de interpretar o problema, tá? Em muitos casos, os alunos saberiam resolver, mas a dificuldade está nessa interpretação. Até mesmo por falta de algumas leituras, enfim, né? Segundo passo, como resolver o problema? Então, estabelecimento de um plano. Você já o viu antes? Ou já viu o mesmo problema apresentado sob forma ligeiramente diferente? Conhece um problema correlato? Conhece um problema que lhe poderia ser útil? Considere a incógnita e procure pensar em um problema conhecido que tenha a mesma incógnita ou outra semelhante. Então, encontre as conexões entre os dados e a incógnita. É o estabelecimento de um plano, né? Traçar um plano de resolução. Eis o problema correlato e já antes resolvido. É possível utilizá-lo? É possível utilizar o seu resultado? É possível utilizar o seu método? Deve-se introduzir algum elemento auxiliar para tornar a sua utilização? É possível reformular o problema? É possível reformulá-lo ainda de outra maneira? Volte às definições. É possível que seja obrigada a considerar problemas auxiliares, quer dizer, situações que eu já vivi, que eu já vivenciei. O que é parecido? O que aconteceu na prática? É preciso chegar, afinal, a um plano para a resolução. Então, se não puder resolver o problema proposto, procure antes resolver algum problema correlato. É possível imaginar um problema correlato mais acessível? Um problema mais genérico? Um problema mais específico? Um problema análogo? É possível resolver uma parte do problema? Então, mantém apenas uma parte da condicionante, deixa a outra de lado. Até o ponto em que fica assim determinada a incógnita, né? Até que ponto? É possível variar a incógnita ou os dados ou todos eles, se necessário, de tal maneira que fiquem mais próximos entre si. Utilizou todos os dados? Utilizou toda a condicionante? Levou em conta todas as noções essenciais implicadas no problema? Terceiro, execução do seu plano. A execução do plano. Ao executar o seu plano de resolução, verifique cada passo. É possível verificar claramente que o passo está correto? É possível demonstrar ele se está correto? Quer dizer, eu consigo provar isso? E o último é examinar a solução obtida, então é o retrospecto. É possível verificar o resultado? É possível verificar o argumento? É como se fosse a prova real agora, entendeu? Bom, eu resolvi uma continha numa operação de adição vertical. Bom, agora eu terminei essa resposta. E agora, vamos testar para ver se isso está certo? Tá? Então, é isso que a gente está falando agora. É possível utilizar o resultado ou outro método em algum outro problema? Então, formulando problemas adequadamente. Então, nas primeiras séries, os problemas podem ser expostos oralmente pelo professor, com ou sem apoio de texto, escrito em cartaz ou na lousa, com letra de forma maiúscula. Então, eu vou passar para vocês alguns exemplos de problemas. Júlio tem 9 bonés. José tem 4 bonés a mais que Júlio. Quantos bonés tem José? Uma outra forma. Júlio tem 9 bonés e José tem 13. Quantos bonés José tem a mais que Júlio? É o mesmo problema, só que com uma nova pergunta. De uma nova retrospectiva. A técnica aqui é diferente de resolução. Ana, sua mãe, seu pai e suas 2 irmãs foram almoçar na casa de Clara. Será que vai haver cadeiras para todos se sentarem? O que você precisa saber para dar a resposta? Tá vendo que agora que eu preciso pensar nos dados do problema? Será que todos os dados que tem aqui eu consigo, resolver? Esta é a mesa da cozinha de minha casa. Nós somos 4 pessoas. Quantos copos preciso colocar na mesa? Mamãe fez almoço e fritou 4 bifes. Quando estávamos almoçando, chegou meu primo.
Será que os bifes serão suficientes para todos? Aí a gente tem aqui, né, situações problemas são situações nas quais uma das etapas decisivas é identificar o problema inerente à situação, cuja solução irá melhorá-la. 4 amigas, Bia, Raquel, Gabriela e Juliana, moram num prédio de 4 andares. Cada uma delas mora num andar diferente. Bia mora abaixo de Raquel, Gabriela mora acima de Juliana e Raquel mora abaixo de Juliana. Será que você consegue descobrir em que andar cada uma das meninas mora? Estratégias de resolução de problemas na matemática escolar. Aqui a gente já tem um outro autor que vem trazendo algumas estratégias. Então, assim, ó, eu tenho a primeira que é tentativa e erro. A segunda que são os padrões, eu já vou explicar. A terceira, resolver um problema mais simples. Quarta, trabalhar em sentido inverso. E quinta é a simulação. Então, vamos lá. Na proposta de tentativa e erro, envolve simplesmente a aplicação das operações pertinentes às informações dadas. Então, vamos supor que o problema me deu uma questão. Por exemplo, será que essa é a forma correta? Então, eu vou ficar testando e identificando os erros, tá? 2. Os padrões. Essa estratégia considera casos particulares do problema. Generalizando-se, a partir desses casos, chega-se à solução. Então, matematicamente falando, todos os problemas, de forma geral, são padrões. Então, eu preciso identificar. Quando eu falo de adição, eu já penso que está ligado ao somar 1. Aliás, a contagem está ligada ao somar 1. Quando eu penso na multiplicação, então eu tenho que ter uma ideia padronizada. Toda vez que eu falo da multiplicação, eu tenho uma estratégia. Da divisão, eu tenho outra estratégia. Então, cada tipo de problema, ele está padronizado, tá? Então, e são técnicas padrões também. Resolver um problema mais simples. Essa estratégia pode envolver a resolução de um caso particular, de um problema, um recuo temporário de um problema complicado para uma versão resumida. Trabalhar em sentido inverso. Essa estratégia parte do objetivo ou deve ser provado e não dos dados. Então, o sentido inverso, em algumas situações problemas, eu tenho um raciocínio. Então, eu vou caminhando até eu chegar lá. Aí, eu posso também vamos fazer o inverso. Então, por exemplo, quando eu resolvo uma equação. Por exemplo, vou pegar um exemplo mais simples. Quando eu estou falando de adição, é o sentido inverso da contagem? Somar 1. Quando eu estou falando da subtração, eu estou tirando, então eu estou voltando no sentido inverso. Quando eu multiplico, quando eu divido, quando eu levo a potência, quando eu calculo a raiz. Então, são situações inversas para a gente tentar ver se realmente está batendo as informações. Simulação. Frequentemente, a solução de um problema compreende preparar e realizar um experimento, coletar dados e tomar uma decisão baseada em análise de dados. Alguns fatores não matemáticos que influenciam na dificuldade de tradução de problemas matemáticos. Então, vamos ver o que dificulta aí para os alunos. Diferenças no significado de uma mesma expressão na linguagem cotidiana e na linguagem matemática mais precisa. É aquilo que eu falei para vocês, a matemática tem uma linguagem específica, a química tem uma linguagem específica, a física tem outra. Então, essa diferença dessas linguagens é um motivo que dificulta. Diferentes significados matemáticos de uma mesma expressão ou palavra. Então, às vezes, em algum contexto, uma palavra tem um significado, em outro contexto ela tem outra. Ordem e forma de apresentação dos dados. Se eu inverter alguns dados, isso também dificulta. Presença de dados irrelevantes para a solução do problema. Em muitos casos de concurso, de provas, eles apresentam processo seletivo, eles apresentam informações no problema que vêm só para confundir. Não ajuda em nada aquelas informações. Caráter hipotético dos problemas matemáticos. Dados matemáticos diante de dados reais.
Então, esse aqui já vai estar mais ligado à relação que eu faço com aquilo que está no conteúdo e aquilo que eu atribuo significado, aquilo que eu já vivenciei, que eu conheço. A diferença entre teorias pessoais e as teorias matemáticas. Então, em muitos casos, os alunos acreditam, vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu tenho a ideia, que eu multiplico, a ideia de multiplicação é de que o resultado vai aumentar. Isso é uma teoria que a gente vai criando, pessoal. Só que toda vez, então é sempre assim, ó, toda vez que eu multiplico, vai aumentar. Só que se você multiplicar qualquer número, pode pegar um número alto, por um número que esteja entre 0 e 1, o resultado é menor. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu multiplicar 1000 vezes 0,5, está entre o 0 e 1, não chegou a 1. Entre 0,5 vai dar 500. Então, essas teorias pessoais que eu vou acreditando, chegam alguns momentos que elas nos confundem, tá bom? Uma outra confusão que os alunos sempre fazem é toda vez quando a gente vai somar a fração. A ideia da soma é a de junção. Vou juntar uma quantidade com outra quantidade e vou ter uma terceira quantidade que é a junção delas. Então, quando eu vou somar, por exemplo, 1/3 mais 2/4, ele vai querer somar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, porque ele já fazia isso antes. Então, essas teorias às vezes atrapalham, né, a aprendizagem. E para isso tem um estudo chamado obstáculo didático, né? São alguns obstáculos que impedem os alunos de aprenderem o conceito da forma correta. Agora nós vamos falar sobre os jogos e recursos, tá? Bom, eu vou apresentar para vocês alguns materiais, não vou entrar muito na parte teórica, porque jogos, eu sei que vocês estudam bastante sobre isso, vão ver bastante lá na frente. Então, eu vou só apresentar aqui, de forma bem rápida, alguns materiais que são muito bacanas, que nós podemos criar até laboratórios de matemáticas na escola. Então, o bingo, né? Eu já trabalhei com o bingo da tabuada. A trena é muito importante para os alunos medirem a sala, a porta, o quadro, a carteira, a própria altura deles, espaços, né? Distâncias. Esse é o ábaco, né? Que é o material que a gente utiliza para quando nós vamos fazer as conversões de unidades de medida, né? Então, por exemplo, a cada 10 unidades, né? Então, a cada 10, quando eu formar 10 unidades aqui, ó, eu passo 1 para cá e aqui esvazia. Quando aqui somar 10, eu passo 1 para cá e aqui e assim por diante, tá? Muitos professores já conhecem. Tem como pesquisar também na internet várias atividades para desenvolver no ábaco. Em muitas escolas tem e fica lá guardadinho. O material dourado, que também serve para conversão de unidade de medida. A calculadora, também existem várias atividades para trabalhar com a calculadora, muito legais também, que fazem os alunos terem que pensar qual é a operação que ele vai utilizar, é muito interessante. Esse daqui é o quadrado mágico, que é uma brincadeirinha, né? Que é um quadrado que tem um quadrado 3×3, que eu tenho que distribuir os números de 1 a 9, não pode repetir. E a soma das linhas, das colunas e das diagonais tem que dar 15. Aí nós temos aqui já o plano, tá? Que é um material que a gente pode construir com os alunos. Opa, deixa eu voltar aqui. É para trabalhar com as formas geométricas, com área e com perímetro. Aqui nós temos um jogo de acrílico que as escolas compram, né? Para conhecer as formas geométricas tridimensionais. Aqui eu tenho a construção das formas da pirâmide, do cubo, né? Aqui eu tenho o trabalho com a planta, com as plantas da casa. Os alunos podem fazer o desenho da própria casa e tirar as medidas. Eu trabalho com pipa também, né? As formas geométricas na pipa. Aplicativos e jogos de celulares, né? Que todas as crianças, a maioria das crianças hoje possuem um smartphone. Então, tem vários aplicativos que eu posso baixar. Esse aqui é o Tangram, né? Que dá para trabalhar com a construção de formas também.
Trabalha bastante com a criatividade, com a identificação de lados, figuras geométricas. Os dados também, para trabalhar com soma, com subtração, multiplicação. Análise da conta de água, conta de luz, né, também que é muito importante. A parte de gráficos, né, tem a conta de água e de luz, sempre vem um gráfico. Então, o aluno pode trazer de casa. Esse aqui é o disco de frações, para eles terem uma noção de um meio, um quarto, um oitavo, né? É um disco fracionado, bem interessante. Bom, gente, enfim, existem inúmeros recursos e jogos para ensinar matemática. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, queiram conhecer algum material específico desses que foram apresentados, algum vídeo, alguma coisa, esse é o meu contato. Então, vocês podem mandar e-mail para mim, que eu retorno para vocês, tá bom? Todas essas metodologias estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais. Então, lá explica de forma bem profunda, como utilizá-los também, o porquê da adoção dessas metodologias, tá ok? Então, agora nós vamos para a atividade. A professora Selemar vai entregar para vocês um plano de aula, tá ok? Então, vocês vão escolher um conteúdo referente às séries iniciais e vão fazer um planejamento utilizando pelo menos uma dessas metodologias que nós vimos agora. História da matemática, resolução de problemas ou jogos. E depois que vocês planejarem essa aula, vocês vão sentar em círculo e aí cada um vai apresentar o que planejou e justificando essas escolhas, tá? Explicar o porquê que eu escolhi esse conteúdo, o porquê que eu escolhi essa série, o porquê dessa metodologia, tá ok? Então, aí eu deixo com vocês. Então, desejo a todos bons estudos e até a próxima oportunidade.